Quem encontra uma verdadeira esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Provérbios capítulo 18, versículo 22. Acha indica a conclusão de uma busca. Para nos dirigir nisso, o Espírito Santo deu 2 regras ou qualificações. Em primeiro lugar, a piedade, porque a nossa companheira deve ser como a esposa de Cristo, pura e santa. Em segundo lugar, adequação, uma ajudadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, versículo 18, mostrando que uma mulher não pode ser uma ajudadora a menos que ela seja idônea, e para isso ela deve ter muito em comum com o seu companheiro. Se o seu esposo for um trabalhador, seria uma loucura que ele escolhesse uma mulher preguiçosa. Se ele for um estudioso, uma mulher sem amor ao conhecimento seria bastante inadequada. O casamento é chamado de jugo, e 2 não podem se unir se todo o fardo estiver somente sobre um. Como seria se alguém fraco e débil fosse o parceiro escolhido? Agora, para o benefício dos nossos leitores mais jovens, destacaremos algumas das evidências pelas quais um companheiro piedoso e adequado pode ser identificado. Em primeiro lugar, a reputação. Um bom homem comumente tem um bom nome. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Ninguém pode acusá-lo de pecados grosseiros. Em segundo lugar, o semblante. A nossa aparência revela as nossas características e, portanto, a Escritura fala de olhares orgulhosos e olhares impudentes. O aspecto de seu rosto testifica contra eles. Isaías capítulo 3, versículo 9. Em terceiro lugar, o discurso. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Provérbios capítulo 16, versículo 23. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Provérbios 31, 26. Em quarto lugar, a aparência. Uma mulher modesta é conhecida pela modéstia de seu vestuário. Se a roupa for vulgar ou pomposa, o coração é vão. Em quinto lugar, o companheirismo. Pássaros do mesmo tipo de penas voam juntos. Uma pessoa pode ser conhecida por suas associações. Uma palavra de alerta, talvez, não completamente desnecessária. Não importa o quão cuidadosamente e com oração o parceiro seja escolhido, ele não encontrará o casamento como sendo uma coisa perfeita. Não que Deus não o fez perfeito, mas o homem caiu em pecado e desde então a queda maculou tudo. A maçã pode ser doce, mas há um bicho dentro dela. A rosa não perdeu a sua fragrância, mas espinhos crescem com ela. Querendo ou não, em todos os lugares nós observamos a ruína trazida pelo pecado. Então, não vamos sonhar com aquelas pessoas sem defeitos que uma fantasia doentia pode imaginar e que podem romancistas retratar. Os homens e as mulheres mais piedosos têm as suas falhas. E embora isso seja fácil de suportar quando há amor verdadeiro, entretanto, eles precisam ser suportados. Algumas breves observações agora sobre a vida comum do lar dos casados. Luz e ajuda serão obtidas aqui se for tido em mente que o casamento retrata a relação entre Cristo e sua igreja. Isso então envolve 3 coisas. Primeiro, a atitude e as ações de marido e mulher devem ser reguladas pelo amor, pois esse é o laço essencial entre o Senhor Jesus e sua esposa. Um amor santo, sacrificial e contínuo que nada pode romper. Não há nada como o amor para fazer as engrenagens da vida doméstica funcionarem sem problemas. O marido sustenta com a sua companheira a mesma relação que o Redentor para com os remidos e, portanto, a exortação. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25. Com um amor cordial e constante, sempre procurando o seu bem, ministrando as suas necessidades, protegendo-a e suprindo-a, suportando as suas fraquezas e assim, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Em segundo lugar, o papel do marido. A cabeça da mulher é o homem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23. A menos que essa nomeação divina seja devidamente obedecida, certamente haverá confusão.
A família deve ter um líder, e Deus designou o marido como tal, tornando-o responsável pelo seu correto governo. E séria será a perda se ele fugir de seu dever e colocar as rédeas do governo sobre a sua esposa. Mas isso não significa que a Escritura lhe dá licença para ser um tirano doméstico, tratando a sua esposa como uma serva. O seu domínio deve ser exercido em amor para com aquela que é a sua coerdeira. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, isto é, busquem a sua companhia depois que o trabalho do dia acabar. Essa ordem divina condena claramente aqueles que deixam as suas esposas e afastam-se do lar com o pretexto de um chamado de Deus. Em terceiro lugar, a submissão da mulher. Esposas, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 22. Há apenas uma exceção a ser feita na aplicação desta regra, ou seja, quando ele ordena aquilo que Deus proíbe ou proíbe aquilo que Deus ordena. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 5. Infelizmente, quão pouco deste adorno espiritual é evidente hoje. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. 1 Pedro capítulo 3, versículo 6. O que caracteriza as filhas de Sara é a submissão voluntária e amorosa ao marido, por respeito à autoridade de Deus. Onde a mulher se recusa a se submeter ao seu marido, os filhos certamente desafiarão aos seus pais. Semeia-se o vento, colhe-se tempestades. Nós temos espaço apenas para uma outra questão, a qual é profundamente importante para os jovens maridos atentarem. Prepara de fora a tua obra e aparelha no campo, e então edifica a tua casa. Provérbios capítulo 24, versículo 27. O ponto aqui é que o marido não deve pensar em possuir a sua própria casa antes que ele possa pagar por ela. Como diz Matthew Henry, esta é uma regra da providência na gestão dos assuntos domésticos. Devemos preferir as necessidades aos luxos e não esbanjar o que deve ser gasto para o sustento da família. Infelizmente, nesta época degenerada, tantos jovens casais querem começar de onde seus pais terminaram e depois sentem que devem imitar seus vizinhos ateus em várias extravagâncias. Nunca entre em dívida ou compre no sistema de crédito. A ninguém devais coisa alguma. Romanos capítulo 13, versículo 8. E agora, uma palavra final sobre o nosso texto. Venerado seja entre todos o matrimônio. Daqueles que são chamados para isso, nenhuma classe de pessoas é excluída. Isso claramente expõe a mentira do ensino pernicioso de Roma sobre o celibato do clero, como faz também 1 Timóteo e etc. E o leito sem mácula não significa apenas fidelidade ao voto matrimonial, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, mas que o ato conjugal das relações sexuais não seja maculado. Em seu estado não caído, Adão e Eva foram ordenados a multiplicar. Ainda assim, a moderação e sobriedade devem estar aqui, como em todas as coisas. Nós não cremos naquilo que é chamado de controle de natalidade, mas nós sinceramente exortamos o autocontrole, especialmente por parte do marido, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Este é um aviso solene contra a infidelidade. Aqueles que vivem e morrem de modo impenitente nestes pecados perecem eternamente. Efésios capítulo 5, versículo 5.